Santo, eu quero falar para você nesta noite que quando Deus tem uma chamada, quando Deus tem algo na vida do jovem, vamos, culto de jovens, então não posso sair muito do contexto a qual é o tema da noite, o culto de jovem. Quero dizer para você que quando Deus chama, quando Deus escolhe, Deus, Ele faz com que, ainda que aos olhos humanos seja impossível, faz com que a pessoa ultrapasse barreiras, impedimentos. E eu quero, com a ajuda de Deus, falar para você nesta noite sobre uma jovem que, se nós estudarmos a história, os historiadores dizem que esta jovem, ela fora escravizada. E quando nós abrimos em Atos capítulo 16, versículo 16, nós vemos sobre o cenário que estava esta jovem. Quando o apóstolo Paulo mais Lucas, o médico amado, o evangelista que narra o livro de Atos dos Apóstolos, estavam em uma viagem missionária fazendo a obra do Senhor, se depararam com uma situação a qual mexeu muito com o coração dos missionários. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, nós estamos num cenário missionário, aonde dois evangelistas estão pregando o evangelho de Cristo. Nos versículos anteriores houve batismo, houve aceitação. Nos versículos anteriores nós vemos que houve momentos de oração. E naquela viagem missionária, a Bíblia Sagrada dá-nos a entender que o apóstolo Paulo encontra com várias pessoas no caminho. Várias pessoas. Eu já fui líder de evangelismo, já trabalhei muito na rua e eu sei o que é mexer com gente. Porque há dois tipos de cenário quando diz respeito ao evangelismo. Há o cenário teórico, que é este a qual nós aprendemos sobre o que é evangelismo, e há o cenário prático, que é aquele a qual nós saímos para a rua e vivemos de perto a necessidade da pregação do evangelho. E por várias vezes nós nos deparávamos com situações a qual nós andando pelas ruas, nós vimos pessoas que, olhando com uma visão material, com uma visão física, nós não entendíamos o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Mas quando nós olhamos com uma visão espiritual, quando nós olhamos com uma visão voltada para a mente de Cristo, nós vamos realmente entender o que está acontecendo com essas pessoas. Quantas das vezes eu passava no bairro pregando e tinha um moço, um senhor de uns 70 e poucos anos de idade, que ele já não conversava mais. Ele tinha sua língua presa, agarrada, e toda vez que ele passava perto das pessoas, ele gemia. E ele só ficava gemendo, e eu olhava para aquele homem. Um dia, aquilo me causou assim, um certo constrangimento, de saber o que estava acontecendo com aquele homem. E eu orando pela madrugada, Deus falou comigo assim: olha, aquele homem está com sua alma amargurada. E toda vez que você vê ele gemendo, a alma dele está pedindo socorro. E toda vez que passa um crente perto dele, ele gemia. Toda vez que ele via alguém passando evangelizando, irmão Magno, ele gemia. E ele fazia um som que saía, que aquilo foi mexendo comigo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Deus falou comigo: toda vez que passa um crente cheio da minha presença, a alma dele começa a gemer por socorro. E muitas das vezes os crentes nenhum quer pegar na mão dele, quer abraçar, porque estão olhando com os olhos físicos, não estão entendendo a necessidade daquela pessoa. Então não julgue se porventura você passar perto de um jovem e esse jovem estiver talvez delirando, estiver drogado, estiver sujo. Não olhe para ele por cima, não, porque esse jovem talvez ele está com algumas palavras, ele está com um gemido querendo falar para você: eu preciso de ajuda, a minha alma está doendo, o meu coração está doendo. Então entenda que talvez aquele jovem que está lá naquela esquina parado, drogado, pode ser o jovem que daqui a alguns anos vai estar aqui no púlpito dizendo para você: Jesus liberta, salva. A igreja já está entendendo, então adora, porque o Espírito Santo está aqui. Tome muito cuidado com aquele senhor que você passa perto dele e não cumprimenta, porque talvez daqui a uns anos ele vai poder estar aqui dando um discipulado e dizendo que passou um crente cheio da presença de Deus e ele foi transformado e liberto pelo poder da palavra. E o apóstolo Paulo, ele estava
Em outras palavras, com o seu coração muito triste, porque ele também se deparou com uma situação parecida. Porque pregando em Filipe, anunciando o evangelho, ele se deparou com uma moça. Que a história, os historiadores dizem que essa moça tinha um espírito de adivinhação. E devido a esse espírito de adivinhação trazer revelações futurísticas pelas vidas das pessoas, que na verdade não eram revelações futurísticas, mas eram fatos que, devido às pessoas oprimidas pelos demônios irem à procura desse tipo de coisa, fazia com que aguçava a atenção da pessoa. Era mais ou menos assim. Eles faziam ela de um espetáculo. A história diz que essa mulher, devido a ela trazer muito lucro para a cidade, ela era mantida por aproximadamente 13 senhores. Porque só um homem não aguentava pagar imposto pela vida dela, porque trazia muito lucro para a cidade e tinha que se pagar imposto por isso. Era um tipo de espetáculo, e era mais ou menos assim. Você chegava na cidade de Filipe e, como o povo sempre curioso, queria ver algo de curiosidade na cidade. E alguém falava: lá na cidade tem uma menina que tem um espírito de adivinhação, adivinha tudo. E todo mundo: é mesmo, eu vou lá. E nisso essa moça conta-nos a história que de segunda a segunda ela era escravizada por esses 3 senhores